The Beginning After the End. Volume 6. Capítulo 172. Dentro da taverna segunda. O que há de errado? Mika sussurrou, inclinando-se para perto com a cabeça inclinada para baixo, de modo que apenas a metade inferior do rosto estivesse visível. Você reconhece alguém? Balançando a cabeça, voltei para minha mesa. Ninguém importante. Uma garçonete diferente, muito menos carinhosa, chegou com o nosso pedido. Ela colocou as 3 canecas de cerveja na frente de Alfred junto com uma única tigela de sopa contendo um pedaço de pão desleixadamente submerso dentro do líquido pegajoso. Por favor, traga mais 2 tigelas. Disse Alfred enquanto deslizava uma caneca sobre a mesa na minha frente de Mika. Há uma barraca a uma quadra para alimentar seus escravos. Disse ela com repugnância. Ignorando sua atitude, Alfred simplesmente mexeu o ensopado laranjado com um pedaço de pão. Foi uma longa jornada. Eles vão ter que comer aqui hoje de noite. Eu não me incomodei em ver sua reação, mas ela saiu sem palavras. Minha mente estava focada na caneca fria de cerveja borbulhando na minha frente. Eu apertei a borda fria da caneca contra meus lábios secos, saboreando a leve queima do meu esôfago quando o líquido gaseificado chegou ao meu estômago. Porra, isso é bom! Mika quase terminou sua caneca inteira de uma só vez. Seu corpo estremeceu quando ela soltou um suspiro feliz. Até essa cerveja barata tem um sabor divino para Mika agora mesmo. Com uma risada silenciosa, levantei minha caneca para outro gole. Pelo canto dos meus olhos, vi a mesma garçonete sussurrando para um dos homens sentados na mesma mesa que Sebastian, apontando um dedo na nossa mesa. Parece que teremos convidados. Murmurei para as 2 lanças enquanto terminava minha bebida. Sylvie se escondeu mais fundo na minha capa enquanto eu puxava um pouco mais sobre o meu rosto, só por precaução. Alguns instantes depois, um homem grande, de barba desgrenhada, veio à nossa mesa e, com ele, uma mulher baixa e corpulenta, com um sorriso snob e roupas tão reveladoras quanto, se não mais do que as empregadas domésticas daqui. O homem barbudo olhou para mim e Mika com uma sobrancelha levantada e um olhar de expectativa. Levantei-me sem dizer uma palavra, puxando Mika de seu assento também, e ficamos atrás de Alfred. A mulher, vendo as 2 canecas meio vazias, soltou um bufo. Você realmente não deveria estar estragando seus escravos assim. Isso os faz pensar que podem agir. Como trato meus escravos não é da sua conta. Respondeu Alfred secamente, deslizando outro pedaço de pão debaixo da máscara. Agora o que eu posso fazer por vocês 2? Espero que você possa manter as coisas sucintas. Sucinto. O homem zombou. O encosto de madeira gemeu em protesto quando ele se recostou no banco, mas continuou se segurando. Algumas palavras bonitas tem aí. Você deve ter cuidado com essas partes, especialmente se estiver viajando do sul. Pude ver os 2 tentando avaliar Alfred. Mika poderia passar como uma criança humana, mas eu estava preocupado que eles percebessem que Alfred não era humano. Obrigado pelo conselho. Respondeu Alfred, enquanto continuava encarando os 2. Queríamos dar-lhe uma recepção calorosa por aqui. Disse a mulher, inclinando-se para frente nos cotovelos. Nós graciosamente viemos depois de ver como você trata seus escravos. Continuou a companheira, lançando um olhar aguçado para Mika e eu. Nós temos uma linha inteira de escravos à venda que eu sinto que você estaria interessado. Meu queixo apertou com as palavras dela. Imaginei uma sala cheia de crianças e adultos, mal vestida e alimentada, mantida apenas como mercadoria. Vou ter que recusar educadamente. Respondeu a velha lança quase que imediatamente. Não diga isso. A corpulenta mulher deslizou para a beira do assento para ficar mais perto de Alfred.
Temos uma fina linha de meninas e mulheres, se você não estiver procurando por um escravo mais prático. Temos até anões e elfos. Acrescentou o homem grande, seus lábios rachados se curvando em um sorriso lascivo. Houve um momento de silêncio antes de Offred responder. Pensei que após a formação do conselho, a escravidão interracial tivesse sido proibida. É por isso que vai custar-lhe um braço e uma perna, se você quiser comprar um. O homem soltou uma gargalhada rouca com sua própria piada, ou com o que ele considerava uma. Se a lança estava com raiva, ele fez um bom trabalho ao escondê-la. Mika, por outro lado, se mexeu ao meu lado. Consegui sentir a quantidade minúscula de mana vazando dela, mas mesmo essa pequena quantidade foi suficiente para me encher de inquietação. Pouco tempo depois da união das três raças, os líderes dos três lados fizeram um esforço coletivo para abolir a escravidão. No entanto, livrar-se da escravidão de uma só vez não só causaria insatisfação entre os proprietários de escravos, mas haveria ramificações severas na economia ao se livrar essencialmente de uma grande parte da força de trabalho. Para remediar isso, uma coisa em que o Conselho vinha trabalhando diligentemente era adotar uma abordagem passo a passo, recompensando proprietários que libertaram seus escravos e taxavam com impostos pesados os proprietários que os mantinham. Embora a escravidão existisse nos três reinos, sempre houve uma alta demanda por escravos anões, e em particular, élficos de Sapien. Ao menos era isso que Vincent, proprietário da casa de leilões Eustia, me disse. Offred empurrou gentilmente a tigela de ensopado. Pensando melhor. Talvez eu esteja um pouco curioso sobre o que você tem a oferecer. A mulher se aproximou um pouco mais, com o rosto contorcido no que considerava sedutor. Eu sabia que você estaria interessado. Vou avisar nosso chefe. Tudo bem se eu pelo menos me ajeitar em uma estalagem em algum lugar próximo? Perguntou Offred. Nossa jornada tem sido um pouco difícil. A mulher fixou os olhos em seu companheiro antes de fazer um gesto com a cabeça. Com um aceno de cabeça, ele acenou com um braço gigante para um velho que estava secando ociosamente os copos com uma toalha. Um quarto para o cavalheiro e seus 2 escravos. A mulher não deu a Offred a chance de contestar, levando-o para a porta dos fundos com o companheiro barbudo logo atrás. Desta vez, os homens e mulheres sentados em nosso caminho ergueram suas cadeiras, abrindo caminho enquanto seus olhares nos perfuravam. Antes de entrar no corredor dos fundos com o ancião curvado, olhei de novo para Sebastian, que estava sorrindo em nossa direção com uma garçonete sussurrando algo em seu ouvido. Assim que entramos no corredor mal iluminado, grande parte do clamor da taverna diminuiu. Mika e eu seguimos atrás de Offred silenciosamente enquanto a lança mascarada respondeu à brincadeira ociosa da mulher corpulenta. Aqui é o seu quarto, senhor. São 2 pratas. O velho estendeu a palma da mão vazia enquanto a outra mão segurava uma chave enferrujada. 2 pratas? Para um quarto sujo aqui em Asher? Eu não pude acreditar. Era razoável poder comprar um terreno aqui com 2 pratas. Nunca me interessei pela moeda deste continente, mas até para mim parece ridículo, respondeu Sylvie, incrédula. No entanto, Offred continuou desempenhando seu papel de nobre ingênuo e cansado, enquanto produzia 2 moedas cintilantes de dentro de sua capa. Sem nem mesmo agradecer, o velho largou a chave na mão de Offred e cambaleou de volta para a taverna. A mulher, por outro lado, parecia ainda mais paqueradora depois que Offred produziu as moedas, chegando a apertar o braço de Offred antes que ela e seu companheiro voltassem. Nos encontraremos dentro de 1 hora na taverna. Ela se virou e deu uma piscadinha para Offred. Fechando a porta atrás de nós, imediatamente bati meu punho contra a parede. Como meu punho não estava coberto de mana, uma dor chocante subiu pelo meu braço, mas mesmo isso foi bem-vindo. O fato de não poder fazer nada pelos escravos e pela minha cidade, eu merecia o pior. Soltando um suspiro,
examinei o quarto, que não era maior que o banheiro que eu tinha na minha casa em Asher. Havia uma cama e cômoda espremidos, mesmo levando em conta a pequena estrutura de Mika. Ela e eu teríamos que dormir sentados. Tirando o capuz, Mika imediatamente pulou na cama, enterrando o rosto no travesseiro antes de soltar um grito. Você fez bem em se conter com aqueles dois. Elogiei, removendo minha capa também. Aquela mulher, especialmente. Tirando a máscara, Alfred respondeu. Sua aparência encantadora não compensava o fato de ela ter capturado alguém da minha raça. Eu pisquei, ainda incapaz de me acostumar com os gostos dos anões. Se não fosse por essa missão, Mika teria achatado toda a taverna. Mika gritou, sua voz abafada do travesseiro. Meus pensamentos eram os mesmos. Respondeu Alfred. Nossas circunstâncias, no entanto, nos forçam a ser discretos. Eu me virei para a lança mais velha. Se decidirmos agir, nossa missão é prioritária. Não há problema em ir com eles para ver esses escravos. De fato, isso nos dá uma cobertura melhor para se movimentar. Alfred assentiu em resposta quando ele tirou a capa e a jogou sobre a cômoda de madeira. Sentei-me ao pé da cama enquanto Sylvie fumegava ao meu lado. Algo em sua mente? Não entendo por que haveria uma alta demanda por escravos de diferentes raças. É porque os humanos sentem pena de escravizar alguém de sua mesma raça, meu vínculo perguntou. Não. Por mais assustadoramente, muitas famílias nobres praticavam cruzamentos com seus escravos anões ou élficos para que seus filhos pudessem ter uma vida melhor e melhor potencial como mago. Lucas Vicks foi um produto dessa prática. Sylvie não respondeu, mas devido ao nosso vínculo, eu podia sentir a raiva dela derramando, eu não a culpo. Quando li pela primeira vez sobre os elfos, pensei em eles como esta raça mística com uma alta afinidade pela magia. Essa crença foi reforçada pelo fato de que minha estadia em Elenoir foi principalmente com a família real. Quando penso na época em que havia resgatado Tessia de comerciantes de escravos, eu deveria ter imaginado que eles procuravam por crianças ou adultos mais fracos e desavisados. O conselho havia proibido a escravidão interracial há alguns anos, mas depois de ver esses dois, parece que ainda estava acontecendo. E a floresta ao redor do reino élfico? Não deveria impedir a maioria dos outros seres, exceto elfos e animais nativos? É por isso que os escravos élficos são tão raros. Os comerciantes não precisam apenas ser lutadores hábeis, eles precisam ter cães capazes de guiá-los através da floresta de Alshire. Desprezo derramado fora do meu vínculo. Para ir tão longe. Vindo de uma casa modesta, meus pais nunca teriam condições de pagar por um escravo, mesmo que quisessem. Isso, por sua vez, de certa forma obscureceu meu encontro com escravos. Ainda assim, o fato de estar acontecendo na minha cidade natal mais do que apenas me irritou. Se não conseguirmos lidar com isso diretamente, Mika vai informar o conselho do que está acontecendo aqui. Disse a lança pequena abruptamente, disparando sobre a cama. Eu balancei a cabeça, sem me preocupar em me virar para encarar o anão. Soa como um plano. A pousada tinha um banheiro no final do corredor. Quando Alfred saiu da sala para usá-lo, um homem desconhecido com uma pequena adaga presa à cintura o escoltou até lá. Enquanto Alfred disse que o homem era bom o suficiente, era óbvio que um lugar como esse não oferecia esse tipo de serviço. Estávamos basicamente presos aqui. 1 hora se passou num piscar de olhos. Decidimos que era melhor Mika ficar para trás, caso ela não fosse capaz de controlar seu temperamento. Apesar de numerosas queixas dela, a lança infantil dormiu como um tronco assim que sua cabeça bateu no travesseiro improvisado que ela havia feito ao enrolar a capa dela. Nós dois nos vestimos mais uma vez antes de abrir a porta. Era óbvio para nós, mesmo antes, que havia pessoas esperando do lado de fora, mas nós permanecemos casuais. Descansou bem?
A mulher corpulenta perguntou, sua voz um pouco mais distorcida do que quando ela veio a nós pela primeira vez. A julgar pelas bochechas coradas que seu companheiro tinha, parecia que os dois estavam bebendo enquanto isso. Venha! Siga-nos desta maneira. Nosso líder quer se encontrar com você. Disse a mulher, aproximando-se de Alfred. Fiquei em silêncio enquanto seguia atrás do meu mestre até o homem barbudo falar. Seu escravo menor não vai se juntar a nós. O corpo dela não está acostumado a viajar distâncias tão longas. Respondeu Alfred sem se virar. Eu não pensei que seria um problema apenas deixando-a dormir no quarto. Os lábios do homem barbudo se curvaram em um sorriso malicioso. Ah! Então o corpo dela está acostumado a outras coisas. Ele riu, cutucando Alfred com o cotovelo. Revirei os olhos. Esse macaco não tem senso de decência? O clamor abafado da taverna ficou mais alto quando nos aproximamos da entrada. Enquanto o estabelecimento ainda estava ocupado, a mesa mais próxima de nós estava aberta com apenas uma pessoa sentada. Sebastian. Líder, eu os trouxe aqui. A mulher falou, o calafrio em sua voz inexistente. Líder? Eu quase disse em voz alta, meus olhos olhando para cima para ter uma visão melhor do mágico careca. Eu não tinha ressentimento em relação a Sebastian. Mesmo naquela época, quando eu ainda era um menino neste mundo, eu o via ganancioso e sem vergonha, mas insignificante. O desejo infantil que ele tinha pelo meu vínculo, e o fato de ele ter usado o rei para me coagir a desistir dela me irritava, mas eu nunca pensei que ele estaria aqui. Mesmo se ele tivesse recebido punição naquela época por suas ações na casa de leilões, duvido que isso tenha levado a algo além de um aviso. Ele era nobre, ele não deveria ter nenhum interesse em uma cidade remota como Ashir. Você pode sair. Ele os dispensou com um aceno de mão. Os olhos redondos de Sebastian me inspecionaram e eu podia senti-lo sondando meu núcleo de mana. Ele não seria capaz de sentir nada, é claro. Mesmo se eu ainda não estivesse no estágio do núcleo branco, eu estava em um nível alto o suficiente em que ele não seria capaz de detectar traços da minha mana. Seu olhar se moveu de cima do meu externo para o meu rosto, mas ao ver meu cabelo desgrenhado e o rosto manchado de sujeira, seu foco se voltou para Alfred. É um prazer. Sebastian disse com um sorriso largo, aparentemente inocente. Permita-me recebê-lo na minha cidade.